Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja batista do Jardim Noronha. Com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, essa pequena reflexão no dia de hoje, domingo, dia 13 de setembro. Eu separei um salmo muito conhecido e que praticamente toda a igreja conhece. Eu estou fazendo uma série de devocionais no livro de Salmos e escolhi os Salmos 121 para que a gente possa refletir juntos, e automaticamente também eu estarei colocando esse vídeo no canal, fazendo parte da série de devocionais no livro de Salmos. Então, de repente, você que ainda não assistiu nenhum devocional em Salmos, eu quero fazer um rápido e um breve panorama sobre esse trecho de Salmos, né? Esse Salmos 121, ele faz parte dos Salmos conhecido como Salmos de Romagem. Do Salmo 120 até o Salmo 134, ao todo 15 salmos, eles fazem parte de um trecho, de um bloco, que é conhecido como Salmos de Romagem, e tem como significado salmos de peregrinação. Romagem significa peregrinação. E o que isso significa? Significa que esse salmo ele faz parte de um bloco onde as pessoas, antigamente, os israelitas, eles, quando saíam das suas cidades e se dirigiam para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, esses 15 salmos, esse bloco de salmos. E eles iam cantando pela viagem para que a viagem eles pudessem aproveitar adorando ao Senhor, e que eles pudessem também ter um momento de comunhão todos juntos, né? Às vezes eram muitas pessoas que iam por esse caminho e às vezes não eram tantas pessoas, mas essas canções eram conhecidas por todo o povo de Israel. Então, todo o povo de Israel, eles tinham como compromisso, um compromisso religioso e espiritual, de irem até Jerusalém, né? 3 vezes por ano. Isso havia sido instituído desde a época de Moisés. Lá no Êxodo, Deus havia dito para Moisés: olha, o povo deve celebrar 3 festas para me adorar. E essas festas eram conhecidas como a festa da Páscoa, não é? A outra festa era a festa conhecida como a festa das colheitas ou festa das semanas. E a terceira festa era conhecida como a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos, que tinham o mesmo significado. Então eles saíam das suas respectivas cidades e se dirigiam até Jerusalém para celebrar e agradecer ao Senhor por aquele momento que eles estavam vivendo. Se fosse a Páscoa, celebrando a libertação do Egito. Fosse das colheitas, dos tabernáculos, seria das colheitas, né? Sobre os frutos que Deus havia presenteado à terra e pelo sustento que eles estavam obtendo por todo aquele período. Então era uma espécie de festa de ação de graças. E todas as famílias, todos os povos se dirigiam até Jerusalém. Pois bem, dito isso, gostaria de fazer a leitura com os irmãos, com as irmãs, no Salmo 121, a partir do versículo 1. Nós iremos ler 8 versículos, que é o que compõe o Salmo 121, 8 versículos. Então o começo diz assim: Elevo os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé? Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, um salmo muito conhecido por conta principalmente, dos 2 primeiros versículos. Quem nunca ouviu esse salmo sendo dito, principalmente os 2 primeiros versículos, quando diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E no versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses 2 primeiros versículos, dizendo dentro da canção, do costume judeu, do costume dos israelitas, eles, quando se dirigiam para adorar ao Senhor, eles avistavam Jerusalém, o Monte Sião. Monte Sião era localizado justamente em Jerusalém. Jerusalém era um monte alto, era situado em um monte na parte alta de Israel. Então, quando eles estavam se dirigindo para lá, de longe eles podiam observar Jerusalém. E era lá que era o Monte Sião, porque era o lugar de adoração ao eterno Deus. E sendo lugar de adoração, eles tinham a convicção de que Deus habitava em Jerusalém, de que Deus habitava no Monte Sião. E é por isso que em diversos salmos nós vemos que é citado Jerusalém, é citado o Monte Sião, porque eles acreditavam que de lá é que vinha o socorro. Então, quando o salmista, de autoria desconhecida, do Salmo 121, ele dizia: eis que olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ele sabia que o socorro dele não vinha dos montes, mas vinha do Senhor, que estava aguardando a adoração dele ali no Monte Sião, ali em Jerusalém. E em muitos momentos, no nosso contexto do dia a dia, nós chegamos a nos perguntar: de onde me virá o socorro? De repente, nesse momento, você está se perguntando: de onde me virá o socorro? Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de angústia, alguma dificuldade que pessoa nenhuma pode ajudá-la. E nesse salmo você tem a percepção, o Espírito Santo revela para você dentro das Escrituras. Assim como o salmista declarou: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro, o teu socorro, somente virá do Senhor. Se nós colocarmos as nossas necessidades diante de Deus, se nós tão somente confiarmos no Senhor, se nós tirarmos os nossos olhos das dificuldades, das tribulações e lançarmos diante de Deus, certamente nós iremos provar o socorro que vem do Senhor, a tranquilidade que só o Senhor pode dar.
A segurança somente Deus pode dar. E nos versículos posteriores, diz assim que Ele não deixará vacilar o nosso pé. E também diz que Deus, Ele nem cochila e nem dorme, porque Ele é o guarda de Israel. Olha só que tremendo. Naquela época as cidades tinham como hábito as sentinelas, que eram os guardas que ficavam nos muros. E com muita frequência, esses guardas, como seres humanos, eles deveriam revezar os seus turnos com outros guardas, porque o cansaço viria, o sono, a fadiga viria. Então era necessário que houvesse um revezamento entre os guardas daquela época, para que cada guarda pudessem descansar. Porque se eles fossem muito exigidos durante os plantões, eles poderiam dormir. E se eles dormissem e chegassem os inimigos, a responsabilidade recairia totalmente sobre os guardas, os sentinelas que estavam nos muros, porque não conseguiram alertar a cidade sobre a chegada dos inimigos. E aqui nós vemos que o salmista declara que o Deus de Israel, Ele não dorme, aliás, Ele não cochila e muito menos dorme. Ele está alerta 24 horas por dia. Sabe aqueles momentos de angústia, de tristeza que nós passamos? Nesses momentos, Deus está conosco. Porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem é a nossa sombra, ou seja, é quem nos dá aquela tranquilidade, aquela segurança nos momentos de dificuldades, daquele sol causticante. Porque com a sua sombra, diz aqui no versículo 5, Ele nos dá descanso. No versículo 6 diz que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de todos aqueles que buscam a Ele. Todos aqueles que são filhos do Senhor. O Senhor, Ele guarda. Ah, mas irmão Flávio, nós passamos por dificuldades, por tribulações. Sim, nós passamos por N dificuldades. Não é por culpa de Deus. Não é porque Deus não está nos guardando. Sim, Ele está nos guardando. E se Ele não estivesse nos guardando, a situação seria muito pior. Sabe aquela letra de música, aquele poema que fala sobre os passos na areia? Que em um momento tinha 2 pares de pegadas na areia. E de repente ficaram somente 1 par de pegada na areia no momento mais difícil. E aí, aquele homem, vendo 1 par de pegada na areia, dentro dessa letra, ele diz: Senhor, no momento que eu mais precisei, o Senhor me abandonou e me deixou sozinho. E aí Cristo olha dentro dessa letra, dessa canção, né, dizendo que Cristo olha para aquele homem e diz: filho, não há aquelas marcas que você estava vendo? Aquele par de pegadas não eram os seus pares de pegadas, o seu par de pegadas. Aquelas pegadas eram minhas, porque no momento maior de dificuldades, você perdeu as suas forças e eu te carreguei no colo. Você já sentiu a sensação de ser carregado no colo pelo Senhor? Eu particularmente, em alguns momentos da minha vida, eu já tive essa sensação de ser carregado por Cristo no colo. Em um momento de profunda tristeza, num momento onde nenhuma saída eu conseguia ver em algumas situações, mas Cristo,
estava ali comigo. E talvez você já tenha tido algumas experiências parecidas também, onde você acha que você estava sozinho, em meio a lutas, a dificuldades, você não conseguiu contar com ninguém. Mas saiba que Cristo, Ele esteve e está e estará ao seu lado, ao nosso lado, continuamente. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, que Cristo, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, versículo 18, a parte B do versículo. Então nós devemos confiar no Senhor, ter a convicção de que o nosso socorro, ele vem do Senhor. E no versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor estará conosco em N momentos. Possa ser um momento feliz, pode ser um momento de profunda tristeza. Cristo estará nos acompanhando, estará conosco sempre, nos ajudando, nos fortalecendo, derramando sobre nossas vidas graça e misericórdia. Agora, algo curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Entre os versículos 3 e o versículo 8, com exceção do versículo 6, ou seja, o versículo 3, 4, 5, 7 e 8, tem uma palavra hebraica aqui, onde em hebraico se diz chamar. E essa palavra chamar, ela traz a ideia de que Deus protege e Deus cuida. Ou seja, continuamente o salmista está confiando na proteção e no cuidado de Deus. É disso que nós precisamos confiar, assim como o salmista do Salmo 121. Confiar nesse cuidado e nessa proteção que ele declara nesses 5 versículos, entre o 3 e o 8. Se você ler depois ou quiser ler agora, você vai ver que o versículo 3, 4, 5, 7 e 8 tem a palavra guardar, guardará, trazendo a ideia de que o salmista sempre confiou na proteção e no cuidado de Deus. Que Deus nos ajude a termos essa convicção do carinho, do amor de Deus, dos seus cuidados e da sua proteção sobre as nossas vidas. Se nós tão continuamente confiarmos da forma como o salmista confiou no Salmo 121, certamente nós desfrutaremos da sua presença, da sua plenitude, principalmente nos momentos mais difíceis quando eles vierem, porque eles virão, e nós precisaremos estar firmes e convictos com essa certeza de que Deus cuida de nós. E para concluirmos, os povos antigos, eles tinham a ideia de que Deus, o Deus dos israelitas, principalmente os inimigos de Israel, eles tinham a ideia de que o Deus dos israelitas, o Yahvé, o Criador que os israelitas tanto adoravam, eles tinham a ideia de que nas batalhas, se as batalhas fossem nos montes, os israelitas teriam vantagens, porque o Deus dos israelitas era um Deus das montanhas, dos montes. E que se os israelitas fossem confrontados nos vales, certamente eles perderiam. E teve um fato muito curioso em 1 Reis capítulo 20, mais especificamente no versículo 28. 1 Reis 20, versículo 28. Quando o rei Acabe estava
confrontando, ou sendo confrontado, melhor dizendo, pelos sírios. Um profeta, um homem de Deus, foi até Acabe e disse: olha, nós devemos confiar no Senhor. O profeta falou para Acabe: devemos confiar no Senhor, porque os sírios, eles estão convictos de que derrotarão o povo de Israel se forem pelejar contra Israel nos vales. Olha o que diz no versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, que na ocasião era Acabe, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E na continuidade dos versículos diz que Deus agiu também nos vales e deu a vitória para o povo de Israel, lançando por terra todas as convicções do povo inimigo de Israel, que na ocasião eram os sírios. E aqui a gente pode ter mais uma certeza de que o Deus que nós servimos não é somente o Deus dos montes. Ele também é o Deus que atua nos vales. Nos vales, que é muitas vezes simbolizado como um lugar difícil, um momento de dificuldade, de assolação. Pois é lá mesmo. É lá que Deus também atua, porque Deus não tem um lugar específico para atuar, não tem uma hora específica para atuar, não tem um momento, não tem a pessoa correta para atuar. Deus é um Deus que tem tudo nas suas mãos, e em quem Ele quiser fazer a obra, Ele faz. No momento que Ele quiser atuar, Ele atua, e o lugar que Ele quiser atuar, Ele também atua. Então Deus é um Deus que age nos vales. Como o salmista, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. Então, que segurança, que certeza que nós devemos ter de que Deus é um Deus que atua nos vales também. Então, que possamos nos agarrar cada vez mais no nosso Deus, no Deus que nós servirmos, o grande Jesus Cristo, o Cristo que entregou a sua própria vida por nós. É esse Cristo que atua tanto nos montes como nos vales. Que essa seja uma palavra que possa animá-lo, encorajá-lo a confiar cada vez mais, continuamente, no Senhor, porque o Senhor é aquele quem nos ajuda, é o Deus que nos transforma e é um Deus que atua continuamente em nossos corações. Vamos orar? Gostaria de orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos de juntos meditarmos no Salmo 121. Amado Deus e querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me concede de poder compartilhar a Tua Palavra com os irmãos, com as irmãs, com todos aqueles que tiverem a oportunidade de refletir na Palavra do Senhor através desse devocional, Senhor, através dessa breve reflexão. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a confiarmos cada vez mais em Ti, porque bem sabemos que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. É um Deus que atua tanto nos montes como nos vales. É um Deus que se faz presente tanto nos momentos felizes, alegres, como nos momentos difíceis, nos momentos tristes.
sabemos que o Senhor está conosco. Que essa confiança, a confiança que habitava no coração do salmista quando ele escreveu esse Salmo 121, também possa estar em nossos corações, para que possamos ser impelidos pelo Teu Espírito Santo a confiarmos e acreditarmos cada vez mais no cuidado e na proteção do Senhor em nossas vidas e em nossas famílias. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que nós oramos e já Te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoá-los e dar-lhes um ótimo dia na presença de Cristo. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. No nome de Jesus.